E aí, galera? Então, muita gente me pediu ajuda com esse exercício. E como não dá pra explicar pra cada um separado, eu resolvi gravar um vídeo. Então, a gente precisa de três conceitos: vizinhança circular, vizinhança retangular e conjunto limitado. Vamos lá. Aqui ele vai falar que dado um ponto P AB pertencente a R2 e um número real qualquer delta, que tem que ser maior do que zero, a vizinhança, a delta vizinhança circular de P, em símbolos vizinhança delta de P, é o conjunto de todos os pontos Q em R2 que satisfazem essa relação aqui. A distância de P e B vai ser menor do que delta. Vamos ver o que é isso visualmente. Vamos lá, a gente tem um ponto P qualquer aqui, dado pelas coordenadas A e B. Ele vai estar em qualquer lugar de R2, pode ser um ponto qualquer, e aí a gente vai ter um delta. O delta é o seguinte. O delta é esse cara aqui. Vamos lá, ó, PAB pertencente ao R2 e o delta tem que ser maior do que zero. Maior do que zero porque ele vai determinar um raio. Então ele não pode ser igual a zero e nem menor do que zero. Não faz sentido. Portanto, ele vai ser maior do que zero. E aí a vizinhança de P vai ser todo ponto Q da seguinte forma. Será todo ponto Q tal que a distância de P e Q vai ser menor do que delta. Ou seja, qualquer ponto Q dentro desse círculo aqui. O P pode estar em qualquer lugar do R2 e o delta pode ser de qualquer tamanho. A vizinhança delta do ponto P vai ser todos esses pontos aqui dentro. Ou seja, vão ser os caras que vão estar aqui dentro desse círculo, excluindo os pontos da borda aqui, os pontos da fronteira, porque eles têm que ser menor do que delta, certo? Ou seja, é tudo que está aqui dentro. Como está dito aqui, a distância dos pontos Q e P vão ser menor do que delta. E aí, como é a distância, a gente pode escrever dessa maneira aqui como módulo, certo? A vizinhança retangular, lembra que essa aqui é a fórmula da distância entre pontos, lembra? E aí, se imagina que eles têm esse formato, essa posição aqui, ou seja, no exemplo que ele dá aqui, o segmento AB ele está contido numa reta que é paralela ao eixo Y. Ou seja, se ele fizer a coordenada x desse menos a coordenada x desse, vai dar zero, certo? Então, vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada do quadrado da diferença da segunda coordenada desses dois pontos. Olha só, é o 4 e o 1, certo? 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Vai ser a raiz quadrada dele. E aí, a raiz quadrada
do quadrado de um número é o módulo desse número, certo? Então, essa aqui é a mesmíssima fórmula da distância entre pontos, só que aqui você desconsidera as primeiras coordenadas, porque ela vai dar zero, e aqui você desconsidera a segunda coordenada, porque ela vai dar zero. E aí você tem que satisfazer essas duas relações com delta, né? Os dois têm que ser menores do que delta. Por quê? Vamos lá, eu vou construir essa vizinhança retangular. Só um minuto. Então, vamos lá. Essa é a vizinhança retangular de P. O que eu fiz aqui? Eu só fiz A menos D para a esquerda, A mais D para a direita, B mais D para cima e B menos D para baixo. Esse D é a mesma coisa que o nosso delta. Como eu já usei delta, eu estou chamando aqui de D. Mas é assim que a gente vai achar, definir a vizinhança retangular de P. E aí, o cálculo vai ser o seguinte: a gente vai ter o nosso ponto Q, que vai estar dentro da vizinhança, ou seja, são todos esses pontos aqui dentro, e ao invés de a gente olhar para cá, a gente olha para o triângulo retângulo que é formado por essa distância aqui. Aí, se essa distância tiver menor do que delta, e se essa distância tiver menor do que delta, então Q está dentro da vizinhança. E aí, se um dos dois estiverem maiores, porque perceba que nesse caso aqui, essa distância é menor do que delta, mas essa distância aqui é maior do que delta. Portanto, as duas têm que ser menores do que delta. E é justamente o que fala aqui. A distância no eixo x tem que ser menor do que delta, e a distância no eixo y tem que ser menor do que delta. E as duas têm que satisfazer isso. Certo? E aí o que é um conjunto limitado? Aqui ele fala em Rn, apesar da gente não usar. O conjunto X que está contido, esse símbolo está errado, que está contido em Rn, ele é limitado se tiver uma vizinhança no ponto O. Lembra, lá a gente olhou no ponto P, mas aqui a gente quer sempre fixar o ponto P na origem. Ou seja, a gente vai olhar para o ponto O, que é o 0, 0, ou 0, 0, 0, 0, para n vezes. Então vai ser essa vizinhança na origem, com raio R maior do que zero, tal que o conjunto X esteja dentro da vizinhança. O R é o nosso delta lá. Ele vai ser só o raio daquela circunferência que a gente vai formar em volta de X. Então, ele vai ser limitado se ele tiver, olhando para a vizinhança circular, se todo x e y pertencente a x estiver menor do que um R tal. O R que a gente vai encontrar. Vamos lá, vamos ver isso geometricamente. Deixa eu preparar aqui. Olha, a diferença aqui então é o seguinte: o nosso P vai ser sempre a origem, vai ser sempre o ponto O. Ao invés de um P qualquer, vai ser sempre o ponto O, que é 0, 0. Certo? E aí, se o conjunto X, no caso, tiver contido aqui dentro, ou seja, vamos supor que o conjunto X seja todos esses pontos aqui, ó, tudo que está nessa cor laranja. Se ele tiver contido dentro de um R tal, lá a gente não usa mais o delta, tiver contido numa vizinhança R da origem, então ele é limitado. Ou seja, se tiver algum R qualquer, pode ter R menor. Mas se tiver qualquer um maior, ou seja, que todos os pontos de X estejam contidos dentro dessa vizinhança da origem, então esse conjunto é limitado. Nesse exemplo, o conjunto aqui é limitado. Agora, vamos imaginar que fosse o conjunto
esse conjunto aqui. Olha, esse conjunto... esse conjunto verde aqui. Existe algum R que a gente... tal que a vizinhança na origem vai cobrir esse conjunto de pontos aqui? Não tem como, né? Porque você pode afastar quanto for e nunca vai conseguir cobrir todos esses conjuntos. Então, esse conjunto ele é não limitado, porque não existe um R tal que a vizinhança de R na origem vai cobrir, ou todos os pontos do conjunto vão estar dentro dessa vizinhança, certo? Essa é a diferença entre essa vizinhança, esse conjunto verde e esse conjunto laranja aqui dentro. E agora vamos para o exercício. Vamos lá. De novo, nosso exercício pede para a gente analisar quanto à limitação os seguintes conjuntos. O nosso primeiro conjunto diz que o x vai de menos 1 até 1, sem incluir o menos 1 e o 1, certo? Como ele é o módulo dele é menor do que 1, então qualquer número que seja maior que menos 1 e menor do que 1, ele vai entrar aqui. E o nosso y vai de menos 1 até 2, incluindo o menos 1 e o 2, que é igual, certo? Vamos colocar isso lá no nosso GeoGebra. O nosso eixo x, ele vai de menos 1 até 1, sem incluir esses pontos. Então, sem incluir esses caras. E o nosso eixo x, ele vai de 2, incluindo 2, até o menos 1, incluindo o menos 1. Ou seja, o nosso conjunto é esse cara aqui. Beleza? Excluindo esses caras. Ou seja, esse é o nosso conjunto x, certo? Todos os pontos de x vão estar aqui dentro. E aí a pergunta é, para a gente saber se ele é limitado, existe um R tal que a vizinhança de R na origem vai conter todos os pontos do eixo x? Bem, a gente consegue ver que sim, né? E aí, que valor é esse? Bem, para um 3, se R for igual a 3, então todos os pontos do eixo x, do conjunto x, desculpa, vão estar contidos dentro da vizinhança R, da vizinhança 3, R igual a 3, na origem. Então, o conjunto x é limitado, certo? A parte textual eu vou deixar com vocês. Agora, vamos observar para o conjunto y, certo? Vamos lá? Ele diz aqui, o conjunto y são todos os pontos pertencentes ao R2, tal que x é maior do que zero. Vamos desenhar isso. Aqui no GeoGebra basta a gente pôr x maior do que zero e ele vai desenhar pra gente. Eu só vou mudar a cor para ficar mais claro. Eu vou chamar ele de rosa. Eu defini ele como rosa. Então, a pergunta é, existe algum R tal que a vizinhança de R na origem contenha todos os pontos do conjunto y? Bem, a gente pode afastar quanto quiser aqui, pode forçar a máquina até o final e a gente nunca vai achar um R. Por quê? Porque ele vai para sempre aqui no eixo y, certo? Para cima e para baixo. Então não tem como conter ele dentro de uma vizinhança. Portanto, o conjunto y é não limitado. De novo, a parte textual e como vocês vão fazer isso, vou deixar para vocês mesmos.
Mas, dando uma dica, basta você pôr um valor para R, tal que todos os valores de x e y vão ser menores do que esse R para todo valor, existindo um R qualquer. E mostrar que não existe nenhum R, tal que todos os pontos daquele conjunto estejam dentro. Você pode usar tanto a vizinhança retangular quanto a vizinhança circular. Ali, visualmente, eu fiz com a vizinhança circular, né? E é isso. Claro, lembrando, se você vai usar a vizinhança retangular, tem que satisfazer as duas coisas. Não basta você mostrar que só para os valores de x eles vão ser menores do que o r, ou só para os valores de y. Tem que mostrar que vai ser para os dois. Se para algum deles não tiver como, aí o conjunto é não limitado. Desculpem os problemas técnicos e o barulhão, porque tá uma chuva absurda aqui. Valeu pela atenção. Tá. E o que eu usei de fonte foi o livro Cálculo de Várias Variáveis, do professor Antônio de A. e Silva e professor Marivaldo P. Matos. Valeu, galera.